Então, meus queridos irmãos, eu pretendia colocar um vídeo aí, né? Eu fiz uns 7, 8 vídeos sobre o batismo do irmão Francisco, né? E até fiz, eu coloquei, sabe? Mas veio com aquele papo de direitos autorais e tal. Então eu larguei pra lá, né? Larguei pra lá e resolvi eu contar, né? Essa história aí. Vasimar está dizendo aí que a obra de Deus nasceu lá com o irmão Luiz Francisco no dia do seu batismo. Uma conversa mentirosa, desgraçada. Então veja, eu quero mostrar para vocês que eu estou aqui, viu, com o testemunho do irmão Francisco. Tá vendo aí, ó? Tá aqui, ó, eu achei na internet o testemunho do irmão Luiz Francisco e nós vamos fazer a leitura disso, né? Então veja, ó. Diz assim, ó. Em 1890, né? Luiz ouviu o evangelho por meio da pregação do irmão Miguel em dezembro de 1891, sentiu do Senhor a compreensão do novo nascimento. Ele não está dizendo que ele batizou-se nesse dia, nesse momento, mas com certeza foi. Por quê? Porque é o seguinte, ele conta aqui, ó. Ele conta aqui que em março de 1892, está vendo aí? Com o grupo evangelizado pelo irmão Nardi e algumas famílias de fé valdense, foi criada nesta cidade a primeira igreja presbiteriana italiana, sendo o senhor Filippo Grilli pastor. Eu fui eleito um dos 3 diáconos e, após alguns anos, ancião. Então veja, ele teve a compreensão do novo nascimento e batizou-se, né? Em dezembro de 1891, ele não diz o dia. 3 meses depois ele já era diácono, entendeu? Então ele batizou lá. E ó, sabe o que é isso aqui, ó? Isso aqui é minha caneca. Pouquinhos cabelos, tá vendo aí? Um pelo aqui, um cabelo aqui, outro aqui. Tá? Então, irmão Luiz Francisco teve a compreensão do novo nascimento, quer dizer, ele nasceu de novo e foi salvo por toda a eternidade com a aguinha na cabeça. Entendeu? É dura vida, entendeu? Então veja, então ele conta que no princípio do ano de 1894, está vendo aqui, ó, encontrando-me em Cincinnati, Ohio, em serviço material, aconteceu que estando uma noite de joelhos em meu quarto, lendo capítulo 2 ó, da carta aos Colossenses, ao chegar no verso 12, ouvi uma voz que me repetiu por 2 vezes: tu não obedecestes a este meu mandamento. Então respondi: Senhor, jamais alguém me falou neste assunto. Entendeu? Então isso foi no comecinho do ano de 1894 que ele teve uma revelação do Senhor a respeito disso. Tá bom? Mais uma coisa importante, o casamento. Em 1º de janeiro de 1895, está vendo aqui, ó, casei-me com Rosina Balzano. Presta atenção agora, ó, salva também em nosso meio, em princípio de 1892. Então veja, Francisco batizou, né, lá em 1891, não foi? É dezembro de 1891. E ela, esposa dele, salva,
no princípio do ano de 1895, com uma irmã salva desde o princípio do ano de 1892. Tá? Vai prestando atenção. Bem, ele falou com a administração da igreja a respeito do batismo, determinado na Escritura, e que o Senhor revelou, mandando obedecer, e todos foram contra, inclusive o pastor. Bom, agora vamos prestar atenção ao testemunho de um outro personagem, esse irmão Giuseppe Beretta, personagem. Então Franciscão diz, ó, no ano de 1898, o Senhor salvou o irmão Giuseppe Beretta por meio dos metodistas livres americanos. Viu? Então, Giuseppe Beretta foi salvo aonde? Na congregação cristã no Brasil? Não, nem existia. Nem se pensava em congregação cristã no Brasil. Estavam lá nos Estados Unidos, né? E esse irmão Giuseppe Beretta foi salvo no meio dos metodistas livres americanos. Percebe? E os metodistas livres americanos, eles batizam, ó. Tá vendo isso aqui, ó? Mais outra vez. Estou mostrando aqui a minha careca. Ele foi batizado também e salvo. Ó, salvo, hein? Com uma aguinha na cabeça. Tá entendendo? Meu amigo, que coisa, hein? Então veja, o qual, após algum tempo, uniu-se conosco presbiterianos italianos. Então, o Giuseppe Beretta saiu lá do meio dos metodistas e, migrou lá para os presbiterianos italianos. Deve ter batizado lá, né? Outra vez batizou lá, né? Vai prestando atenção, hein? Vai prestando atenção. Cadê congregação? Onde estava a congregação nesses dias aí? Congregação cristã no Brasil, hein? Se fosse ainda congregação cristã nos Estados Unidos, ainda ia lá, né? Mas ainda no Brasil, os caras lá nos Estados Unidos, Basimar disse que era congregação cristã no Brasil. É fantástico, hein? É uma maravilha. Então aí veja, Franciscão disse que falou com o irmão Giuseppe Beretta muitas vezes sobre o citado batismo. Falei-lhe também muitas vezes no citado batismo. Mas ele não aceitava, no momento não lhe era dado compreender. Está entendendo? Giuseppe Beretta escutava, mas afinal ele já tinha passado por 2 batismos, né? Lá no meio dos americanos, depois no meio dos presbiterianos, entende? Mais um ainda, um terceiro batismo. Acho que ele devia pensar, não, eu estou sendo muito batizado. Não sei se esse negócio vai dar certo, né? Negócio de batizar muitas vezes, né? Bom, mas aqui o irmão Francisco conta que em princípio do ano de setembro de 1903, ele se encontrou com Giuseppe Beretta na presença de um irmão Marim. E ele tornou a falar sobre a necessidade de obedecer ao Senhor no batismo por imersão. Está percebendo que a questão deles não era a salvação de alma. Eles eram almas salvas por toda a eternidade. Era uma questão do ritual, a maneira com a qual eles foram batizados. E você quer saber de uma coisa? Deus estava querendo fazer uma obra nova. Porque batismo por aspersão, presta atenção, tem lugares no mundo, no deserto, e lá tem almas, tem pessoas necessitadas de salvação. E lá é proibido você usar água para banhos religiosos. A água que existe nesses lugares é só para beber e cozinhar. E olhe lá, entendeu? Então como é que vai batizar uma pessoa? Tem que ser por aguinha. Por aguinha na cabeça.
Aliás, vocês não sabem, mas tem um documento chamado Didaquê, procura aí. É um documento do 1º século, do tempo do Evangelho. Quando foi escrito o Evangelho de João, que foi por volta do ano 100 depois de Cristo, Evangelho de João, os crentes primitivos produziram um documento que é uma espécie de ensinamentos para as igrejas que estavam sendo criadas naquele tempo, né? Como proceder, um manual, uma orientação, uma lista de ensinamentos. E fala, eu vou mostrar para vocês, vou mostrar aqui, que para batizar é água corrente, por imersão. Se não tem água corrente, batizar em água parada. Se não tiver nenhuma coisa nem outra, batizar com água na cabeça. Entende? Eles praticavam isso. Então, quando o Senhor fez essa revelação para o irmão Francisco, é porque o Senhor queria uma obra nova, e ali naquela região, evidentemente tinha condição de fazer batismos por imersão. Então é explicado o porquê dessa parte, tá? Que o batismo com água na cabeça, por aspersão, também é válido, praticado pela igreja primitiva. Entendeu? Então, depois que ele falou aqui com o irmão Beretta, né? Em setembro de 1903, o que aconteceu? E servindo-se, então, aquele Francisco fala, servindo-se Deus também de outros meios, o Beretta convenceu-se e 2 dias após fez-se batizar mesmo em Eugene por um irmão, por um irmão americano pertencente à Igreja dos Irmãos, Church of Bethlehem. Mais um batismo. Mais um batismo. Entendeu? O campeão dos batismos. O José Beretta parece até o Salomão, né? Que tinha 300 mulheres e 1000 concubinas. O José Beretta é um campeão dos batismos. Batizou tantas vezes, né? E aí ele batizou, né? Aí foi o irmão da Igreja dos Irmãos. Percebe? E a congregação? Cadê a congregação que está no Brasil? Que o Basimar disse que começou no batismo do irmão Francisco. Não é meio doido isso aí? Entendeu? O cara quer convencer todo mundo, né? Quer convencer que o Brasil não foi descoberto 21 de abril, né, de 1500, que foi Cabral que descobriu o Brasil. Entende? Que nós tivemos uma ditadura militar, que Geisel foi presidente durante essa ditadura, foi através de Geisel, né, que nós tivemos de volta a democracia. Basimar certamente deve negar tudo isso aí, isso não aconteceu. Entende? Negar fatos é coisa dura, viu, Basimar, é coisa dura. Então aí, veja, nessa ocasião que ele se batizou, né, o Francisco falou, né? Na ocasião lhe disse, irmão Beretta, agora que sois batizados, na próxima segunda-feira, dia 7, que é o dia do trabalho, você me batizará também. Então o que aconteceu? No domingo, dia 6, o pastor da igreja não estava lá, estava viajando, né? E ele, como ancião, foi presidir os cultos. Domingo, dia 6. Então ele falou da necessidade de se obedecer no batismo por imersão, e que no dia seguinte, dia 7 de setembro, a tal hora e em tal lugar, ele iria se batizar. E quem quisesse poderia comparecer. E ele diz, aí vieram cerca de 25. Aí, tá vendo aqui? Dos quais 18 obedeceram juntamente comigo. Fomos imersos pelo irmão José Beretta. Então veja, ele em dezembro de 1891 ele batizou, quando teve compreensão do novo nascimento. E batizou-se por imersão, né? Mas ele era salvo já, né? E batizou-se por imersão no dia 7 de setembro, né? De quando?
1903. Então, 12 anos e 9 meses depois do novo nascimento, da salvação, deles confessar-se salvo por toda a eternidade. A irmã Rosina, ele conta lá que ela foi salva em princípios de 1892. Não sabemos, presta atenção, não sabemos se ela batizou em 7 de setembro de 1898. Não sabemos. Não, 7 de setembro de 1903. Não sabemos. Pode ser que ela não batizou nesse dia, batizou muito, 1 ano, 2 anos, 3 anos depois, não sabemos. Mas se ela batizou nesse dia, Franciscão confessa que ela era uma irmã salva já há 12 anos, né? 12 anos e uns meses. Agora, se ela não batizou nesse dia aí que o irmão vai saber quantos anos salva, depois de salva por toda a eternidade, que ela fez o seu batismo por imersão. Então essa conversa de que esses caras inventaram aí que batismo salva, o batismo da congregação salva, a congregação é a verdadeira, a única que salva, você precisa ser crente da congregação para se salvar, isso aí, ó. É conversa mole, é mentira desses caras, são mentirosos. E não tem vergonha, né? Porque eu denuncio isso já há 17 anos. São uns sem vergonha, safados. Querem ir para o inferno porque não tem amor à verdade e quer levar todo mundo junto. Entendeu? Obedecer ali então com ele 18 irmãos, tá vendo? E começou aquele grupinho ali, né? Era congregação cristã no Brasil? Não era. Entendeu? Depois fundaram uma igreja, né? Igreja que eu não me lembro mais como é que é o nome aí, então, mas tem um nome aí. E só daí veio para o Brasil, foi lá testemunhar, aquele irmãozinho lá no interior lá do Paraná, e aí formou um grupo aqui no Brasil, né? E lá pelas tantas, aí em março, acho que de 1923, acho que é isso, eu não sei, eu vou colocar na tela a data certa aí, né? É que organizaram a congregação cristã, que não era no Brasil, era do Brasil, porque só existia aqui.